Então, boa noite, meus caros, sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou substituindo o Pedro, né? O Bruno pediu-me para vir, pediu-me que viesse, porque o Pedro é recém-papai novamente, né? Então, vim com gosto, né? Aí eu escolhi o tema moral cristã, o que está rascunhado aí, aqui atrás de mim, com essa letra epilética. Também o giz não ajudou, né, que era um toquinho de giz. É uma coisa sumária, eu vou tentar explicar ponto a ponto. Já é bom ver os sorrisos, né? O riso é um acidente metafísico inerente à espécie racional do gênero animal. Isso significa dizer o seguinte: o riso não é a expressão de um mero agrado sensitivo, não é abanar o rabo como um cão. Rir é perceber certa desconexão lógica num discurso, o que só o homem é capaz de fazer. Os animais irracionais não sorriem, eles não ultrapassam a instância sensitiva e, portanto, não são aptos, não têm potência para atualizar esta realidade maravilhosa que nós temos. Alguém poderia indagar: e os anjos? Os anjos não sorriem? No caso dos anjos, eles não sorriem por proficiência ontológica, o que significa dizer o seguinte: o riso manifesta-se em nós por meio de uma série de contrações dos músculos da face. Os anjos são entes incorpóreos, não têm rosto, logo não sorriem. Não quer dizer que eles não se alegram. Alegram-se em ponto grande, muito maior do que nós, porque o seu intelecto abarca regiões do ser muito mais vastas do que o nosso modesto intelecto, que conhece as coisas por abstração da matéria. Por isso, Santo Tomás nos diz que entre nós e os animais ditos irracionais, a distância é muito menor do que aquela que há entre nós e os anjos. Os anjos participam da ordem do ser num grau de dignidade ontológica muitíssimo superior. Em primeiro lugar, porque o amor dele já está confirmado na glória. Isso é uma premissa teológica. Os anjos foram criados em graça e aqueles que não caíram foram confirmados na glória. Diz o adágio metafísico escolástico: gratia incoatio gloriae. A graça é o começo da glória. Deus nos dá graças para que alcancemos a glória e nos dá graças proporcionais à missão que Ele quer que realizemos neste mundo. Daí dizer à Igreja que Nossa Senhora, dada a sublime missão de trazer em seu ventre o próprio Verbo, ela é plena de graça. E a plenitude, ela não, digamos assim, comporta graus. Não comporta graus. Então, os anjos estão num patamar glorioso, já foram confirmados, aqueles que não caíram, e os que caíram não só perderam a graça com que foram criados, como também perderam a possibilidade de glória. Então, estão confirmados no mal, porque a sua escolha foi sem paixões, diferentemente de nós, que quando escolhemos mal, há sempre um certo influxo do aparato sensitivo, há certas paixões desgovernadas, um grau de ignorância, e eu lembro aqui quais são os 3 horizontes do pecado para nós: a ignorância, a malícia e as paixões. Neste tripé, a malícia ocupa lugar máximo. E Santo Tomás nos diz que quem peca por malícia peca ex certa indústria, com certa industriosidade, ou seja, ordena os meios de uma maneira perfeita para a consecução de fins maus. Então, o malicioso é muito mais difícil de redimir do que uma pessoa que agiu movida por um influxo de uma paixão ou de uma má inclinação corpórea. Isto é muito comum. Boa parte dos nossos pecados se dá na atualização de mais inclinações. Não é à toa que costumamos repetir os mesmos pecados e às vezes vamos piorando. A tendência é, se não apelarmos à graça, aos sacramentos, etc., é piorarmos numa escala
que não tem como medir. Pois muito bem, comecei citando os anjos aqui para mostrar a nós que a vida moral cristã não é apenas uma vida de, digamos assim, cumprir no plano da natureza certos preceitos bons. Fazer o bem, ser bonzinho no seguinte sentido: eu não traio a minha esposa, pago os impostos, ofereço o meu perímetro glúteo para o Estado vacinar-me, etc. E, portanto, eu tirei a certificação digital da bondade. Um ISO 9000 da bondade. Sou um sujeito bonzinho. Pois muito bem, Cristo diz que estes são os mornos que ele vomitará de sua boca. O céu não é para os bonzinhos, é para as pessoas que, santificadas pelos sacramentos, chegam a um grau de coragem, de heroísmo, de coragem heróica que o mundo parece ter esquecido. Os heróis contemporâneos pós-modernos não são os santos, o que é uma tragédia. Então, a vida moral, eu botei ali em cima um tripé. Ela pode ser subdividida, antes e acima de tudo, por 3 planos. O primeiro é o da sobrenatureza. Deus é a realidade transcendente, sobrenatural. O que significa ser sobrenatural? É muito importante atentarmos para os termos, porque os termos são portadores de conceitos. Muitas vezes alguém, ao explicar uma doutrina, ao tentar explicar um axioma, etc., usa de palavras com terminologia equívoca e gera uma confusão. Então, para evitar a equivocidade, comecemos por definir os termos. A natureza, e aqui eu começo pela natureza porque é sempre o mais útil começarmos pelo que é mais acessível ao nosso intelecto. A natureza é aquilo que sempre ou quase sempre alcança o mesmo fim a partir de suas próprias potências. Esta é a definição de Aristóteles no livro 2 da Física, que Santo Tomás acolhe. A natureza é aquilo que sempre ou quase sempre alcança o mesmo fim a partir de si mesma, de suas próprias potencialidades. Então, todos os entes, pelo simples fato de serem, estão no plano da natureza, porque eles estão no seu ato de ser. Ainda os entes inanimados, eles não escapam ao plano da natureza, já que aquilo que os circunscreve são leis da natureza. É natural que este copo esteja aqui repousado, dadas as condições atmosféricas desta sala. Se ele sair daqui para a cabeça de algum de vocês sozinho, significa que algo para além da natureza dele sucedeu. Algo para ele sobrenatural. Então, a natureza tem uma circunscrição ontológica, toda a natureza, já que nenhum ente opera para além das suas possibilidades, das possibilidades radicadas na sua forma. Ora, a sobrenatureza é o próprio Deus, antes e acima de tudo, é aquela realidade sem a qual não haveria nenhuma natureza. Então, a vida moral cristã, embora tenha os seus primeiros passos no plano da natureza, nós começamos quando recebemos a catequese, a conhecer as verdades da Sagrada Escritura, as verdades pelo viés do magistério da Igreja, etc., eu observo, antes de tudo, que essas verdades chegam-nos pelo ouvido. E o ouvido, a potência auditiva, é uma potência radicada na nossa alma, né? A alma é o princípio intrínseco de movimento do corpo, e no caso do humano, nós somos animais dotados de potência auditiva. Então, mesmo quando temos o contato com o sobrenatural, ele se dá pelo viés, de alguma maneira, da natureza. A fé é ex audito. Então, nós, assim como ouvimos a língua materna, no joelho das nossas mães, aprendemos a língua materna, assim também nos chega a fé. Então, descartemos desde logo uma espécie de hiperespiritualismo
que renega a matéria, isso é gnose. A vida moral cristã, ela tem um fim último, que é Deus mesmo, é a glória, mas ela começa neste mundo de contingências, infortúnios, reveses, etc. Então, eu pus ali, Deus é o fim último, ele está para além da natureza. E de Deus nós temos duas leis que os teólogos costumam, da linha tomista, costumam enfatizar. A primeira é a lei eterna. A lei eterna é o governo de toda a ordem do ser, é a divina providência. Então, é a primeira lei. Para que tudo alcance o seu fim, e este fim contribui para o bem do todo, é necessário que haja um princípio para além da série de causas que se ordenam a este fim. Então, a lei eterna é a divina providência. E a predestinação, me perdoem se eu já estou começando com teologia, mas acho que o encontro de hoje pede, a predestinação é um capítulo da divina providência, diz Santo Tomás na Suma. Ela se enquadra no plano da divina providência. E hoje, muitas vezes, neste catolicismo, digamos assim, sentimental, né, em que o sentir está para além do ver com a inteligência, nós temos dificuldades para entender uma verdade que a Igreja sempre ensinou. Aqueles que se salvam são os eleitos por presciência divina. Ou seja, Deus está para além do tempo, ele não é contingenciado pelo tempo. Então, quando nós dizemos assim, se Deus quiser, este futuro é para nós, né? Em Deus não há futuro. Deus é um eterno presente, é o ato puro, sem mescla de potência, e como ele conhece todos os futuros contingentes, que são aquilo que pode ser ou não ser, porque depende do arbítrio, da vontade dos homens, ele já conhece, inclusive, pelo nome, aqueles que estão inscritos no livro da vida. É o que nos diz Santo Tomás. Então, o tema da predestinação, sei que ele é um tema muito complexo, não vale a pena mesmo aprofundá-lo, a menos que fosse um curso, porque ele já gerou, mesmo dentro da igreja, muitas, digamos assim, confusões e muitas heresias, como a dos pelagianos, a dos semi-pelagianos, que tentaram resolver os mistérios de Deus com a razão humana, e aí não poderia dar certo de maneira nenhuma. Então, a vida moral cristã, repito, ela tem como fim ao próprio Deus, que nós conhecemos pelo viés da Sagrada Escritura, e a Sagrada Escritura, a ela nós dizemos amém pela virtude teologal da fé. Vão vendo como as coisas se interrelacionam. A fé nos é infundida ordinariamente no batismo. É esta fé infundida, que não é adquirida por raciocínios, teoremas, é por ela que nós dizemos um sim, nós damos anuência à Sagrada Escritura. Não é porque lemos Pitágoras, ou então algum livro de Aristóteles, a metafísica ou coisa que o valha. Então, se jogarmos na lata do lixo o sobrenatural, já não entenderemos nada da moral cristã e teremos uma moral racionalista, uma moral ou categórica ao modo de Kant, etc., o que é uma tragédia. A moral católica é uma moral sobrenatural. É a sobrenaturalização dos motivos da ação humana. Então, a ação humana, quando nós dizemos ação humana, dizemos alma humana. A alma humana está no plano da natureza. Deus, repito, está no plano do sobrenatural. A alma humana, ela tem muitas potências e todas elas estão hierarquizadas, perfeitamente hierarquizadas. Temos os 5 sentidos externos, tato, olfato, visão, audição e paladar, um aparato sensitivo interno, que é composto por 4 faculdades ou potências, que são o senso comum, que é esta faculdade ou potência que unifica os dados apreendidos pelos 5 sentidos externos, a memória,
a potência imaginativa e a potência cogitativa, cada uma com funções muito bem definidas. Inclusive, entre a memória e a imaginação há várias distinções importantes. Ambas trabalham com imagens, só que a imaginação, ao passo que elabora as imagens e nos faz conceber, inclusive, coisas que não estão sucedendo agora no presente. Eu posso imaginar uma possibilidade, conceber uma possibilidade a partir dos dados fornecidos pela imaginação. Já a memória usa as mesmas imagens, mas resgatando algo do passado a partir de certas intenções que ela percebe. Então, nós, para educarmos a memória, é necessário educarmos, e a memória participa de alguma maneira da razão, educarmos também a vontade. A vontade, que é esse apetite do bem, só que é um apetite do bem no plano da inteligência. Eu quero algo porque me parece bom. Isto é muito simples, porém, por trás dessa simplicidade há um mar de conceitos muito profundos. Então, há uma profundidade nesta simplicidade, porque a vontade, ao escolher algo, ela o faz botando em marcha várias realidades. Então, o ato humano é muito, muito complexo. Por isso que quando vemos algum racionalista falar de moral no plano da mera natureza, nós vemos que se trata de uma moral que cedo ou tarde mostra o seu limite. Vai limitar o homem à observância daquelas coisas no plano da sua natureza, que podem até ser boas, mas não tem condão salvífico. Então, em Deus há a lei eterna, que é a divina providência, a lei positiva humana, que são os 10 mandamentos. Positiva por isso, está positivada, todos nós conhecemos os 10 mandamentos entregues a Deus, entregues a Moisés por Deus. Então, são a expressão, os 10 mandamentos, todos eles têm uma ligação com a lei natural, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, embora nós o façamos sob a luz da fé, é algo que expressa um ímpeto natural do homem. Santo Tomás de Aquino nos diz que todos os 10 mandamentos dizem respeito à lei natural, que é a percepção pela criatura inteligente, o homem ou o anjo, né? Isso é a lei natural, é a participação da criatura inteligente na lei eterna. Eu sou capaz de perceber nessa harmonia do universo um governo, e esta lei natural, ela está de alguma maneira expressa ali nos 10 mandamentos. Houve até dentro do catolicismo quem negasse que os 10 mandamentos fossem todos inerentes à lei natural. Por exemplo, o frade franciscano do século XIV, Duns Scott. Ele dizia que só os 2 primeiros mandamentos eram de lei natural. Todos os outros eram assim porque Deus quis. Portanto, o homicídio, o adultério só seriam maus porque Deus disse que eram maus. O que cria um problema muito grave, né? Um problema muito grave. Caímos num voluntarismo teológico que, aliás, foi o que gerou a modernidade. Esse voluntarismo teológico acabou se espraiando para o plano da política, da moral, e acarretou aquilo que se convencionou chamar de modernidade. Então, em Deus observamos a lei eterna e a lei positiva humana. Na alma humana, nós observamos a lei natural. Ela é percebida pelo homem inteiro, com todas as suas potências. E mais abaixo, na vida civil, nós temos o Estado, que, segundo Santo Tomás de Aquino, é uma realidade natural. Mesmo no estado de inocência original haveria Estado, ao contrário do que alguns liberais católicos querem fazer crer. O Estado é algo natural. As primeiras comunidades do Estado, diz Santo Tomás repetindo Aristóteles, são as comunidades infrapolíticas, a família, o bairro, aquelas amizades de trabalho,
Há três tipos principais de amizade: a honesta, a útil e a deleitável. Tudo isso está no plano da moral cristã. E no Estado temos as leis positivas. O que são as leis positivas? São as leis, diria algum contemporâneo, as leis constitucionais. Essas leis constitucionais, ou elas expressam a lei natural, ou vão se transformar em algo autônomo e vão gerar o positivismo jurídico. Foi o que aconteceu na modernidade. Deus virou fora da lei, o homem passou a ser o centro da lei, o objeto da lei. A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela parece jogar esta ordem, parece não, ela na prática joga na lata do lixo essa ordem sobrenatural. E o que nós vemos depois de décadas, né, se pensarmos que isso aí é de meados do século passado, foi uma crescente decrepitude das sociedades até a situação contemporânea, que é uma situação aflitiva, muito aflitiva, em que cada um, o que vale, a lei não é mais a expressão da reta razão, a regra da reta razão em ordem ao bem, e sim a expressão da vontade dos indivíduos ou de grupos. As pessoas se associam, vão a um deputado, sugerir um projeto de lei, o deputado leva ao plenário o projeto de lei, mas esse projeto não necessariamente tem a ver com o bem comum. Então, quando se perde essa hierarquia, que começa lá na base dos sentidos do homem, na alma, e chega até o alto, lá no céu, a polis, ela perde unidade, sentido de unidade, aquela unidade somática. Então nós estamos naquilo que Thomas Hobbes dizia, né? O homem é o lobo do homem. A sociedade começa com uma espécie de luta de todos contra todos. Nós sabemos que isto é impossível. Ela começa com a amizade. Platão e Aristóteles tinham razão. Nós vemos hoje uma luta cada vez maior de todos contra todos. Esta doença dita pandêmica está aí para nos mostrar isto. Parece não haver mais possibilidade sociológica de concórdia. Cada cabeça uma sentença e a discórdia é algo que cresce em progressão geométrica, a ponto de nós, ou melhor, qualquer pessoa que tenha 2 dedos de miolos na testa, contemplando o cenário atual e olhando que as fontes que poderiam regenerar a situação, elas estão praticando certos crimes de omissão, nós vemos a situação dramática em que o mundo contemporâneo vai. A tendência é a convulsão social aumentar. É para nos desesperarmos? Não, claro que não. Então, o Pai Nosso, neste universo de coisas que eu falei, Pai Nosso é a oração que o nosso Senhor nos ensinou e ele encerra toda esta vida moral. Esta é a oração por excelência. Eu trouxe aqui, eu vou ler um breve excerto. Tem um tratado de Santo Agostinho, que é o De Sermone Domini in Monte, sobre o sermão do Senhor na montanha. E sabemos que as bem-aventuranças, né, que Cristo anuncia na montanha, às vezes parecem tão difíceis que até o próprio Cristo foi indagado, mas isto é possível, Senhor? Cumprir estes mandamentos é possível? E a resposta todos conhecemos, né? Para o homem não é possível, mas para Deus tudo é possível. Então, Santo Agostinho, que é o doutor da graça, um dos maiores teólogos da história da Igreja, neste livro, que foi escrito num momento de sua vida em que ele era recém-converso, e não era um convertido há muito tempo, então ainda tinha aquele ardor de convertido, ele faz um paralelo entre os 7 pedidos do Pai Nosso, as 7 bem-aventuranças em Mateus e os 7 dons do Espírito Santo. Então há uma correspondência espiritual. O setenário tem um quê de místico, né? O número 7 está presente na Sagrada Escritura várias vezes. Pai Nosso é, digamos assim, por excelência, essa realização espiritual perfeita. E Santo Agostinho nos diz, esta é uma obra-prima, foi reeditada aqui, esta edição aqui tem uma apresentaçãozinha minha das realizações,
é um sermão, é um comentário esplendoroso, e eu digo a certa altura o seguinte: no presente opúsculo, graças ao dom do temor de Deus, correspondente à bem-aventurança da pobreza do espírito, bem-aventurados os pobres de espírito, o homem torna-se capaz de pedir no Pai Nosso que o nome de Deus seja santificado. Então, o primeiro pedido do Pai Nosso, segundo Santo Agostinho, é a expressão dessa humildade de base, né? Porque o homem é humilde, quer que Deus seja santificado, o soberbo quer que ele próprio seja enaltecido. Então, o dom da piedade, então vamos subindo. O temor de Deus, os 7 dons do Espírito Santo podem ser vistos ou em escala ascendente ou descendente. O dom da piedade, correspondente à bem-aventurança da mansidão, leva o homem a pedir que venha o reino dos céus, com cuja beatitude os mansos possuirão a terra. E manso aqui, quando Cristo apresenta-se como modelo. E o que ele diz de si? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A mansidão, a palavra manso, Santo Isidoro de Sevilha nos diz que vem do latim assuetus, que é domesticado. Casimano assuetus, como que domesticado com a mão. Então o manso é aquele que domesticou as suas emoções, ele domesticou as suas paixões desgovernadas. Ele, justamente porque ele domesticou isto sob a luz da fé, ele merece possuir a terra. Hoje os donos do mundo são os não mansos. Por isso que a terra é um inferno. A terra é um prelúdio do inferno, este vale de lágrimas, desde Adão. Só que a igreja como arca da salvação para transformar esta dor de viver por aqui algo menos doído, uma dor menos doída, mas vão vendo aí a correspondência que faz Santo Agostinho. Então o dom da piedade, primeiro foi o dom do temor de Deus, correspondente à pobreza de espírito, que é isto que leva o homem a pedir: santificado seja o vosso nome, ó Pai. O dom da piedade, bem-aventurança da mansidão, leva-o a pedir o reino dos céus. Venha a nós o vosso reino. O dom da ciência, bem-aventurança dos que choram, vamos dizer por quê, leva o homem a suplicar que seja feita a vontade de Deus e não a dele, do homem. E aqui, por que Santo Agostinho faz a correspondência do dom da ciência, com a bem-aventurança dos que choram? Porque o pecador, quando ele toma consciência do seu pecado, ele chora. São lágrimas, diz Santo Tomás no comentário ao Salmo. Estas lágrimas lavam delitos. É assim. É a tristeza virtuosa. E aqui nós podemos considerar o seguinte: uma pessoa pode até estar equivocada na sua tristeza, mas a tristeza é profunda nela e sincera. É uma das realidades mais profundas em nós, é a tristeza. Não estou dizendo aqui da tristeza falsa, das lágrimas de crocodilo, dessa encenação histriônica e do mundo contemporâneo, mundo do Instagram. Uma amiga minha veio de Miami outro dia, disse que lá no aeroporto tinha um cartaz, um painel enorme com os seguintes dizeres: seja o que o seu Instagram quer. Seja o que seu Instagram quer. Assinado o capeta. Você é o que o Instagram quer? Realmente, que droga, né? Então, dom da ciência leva-nos a suplicar que seja feita a vontade de Deus no corpo e no espírito, para que a paz divina lhe sirva de consolo nas lutas cotidianas. O dom da fortaleza, bem-aventurança dos que têm fome e sede de justiça, leva o homem a pedir o pão espiritual e material de cada dia. No momento de dificuldade como o atual, em que até o Estado totalitário quer impedir os pais, muitos deles, de colocarem o pão na mesa, é isso que nós estamos vivendo hoje, porque é muito fácil dizer fique em casa, a geladeira está cheia. 70% das pessoas, se não forem à rua, não levam o pão para casa. Não levam o pão para casa.
E 100% dessas pessoas que estão aí morrendo de medo não tem tempo para amar. Não conheço nenhuma delas que foi à rua abraçar alguém, levar um pão para uma pessoa. Não conheço. É muito fácil ser virtuoso na internet. É por isso que a nossa fé é uma fé realista, é a fé do olho no olho. Não é a fé das personagens do Facebook, do YouTube ou no Instagram. Nós estamos com os olhos no céu, com os pés na terra. Com os pés na terra. Então não sejamos nem farisaicos, nem supérfluos. Sejamos caridosos. O padre Manuel Bernardes, que foi um dos grandes oradores da língua portuguesa, ele comentando uma passagem que é muito dura, em que Cristo diz que muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Muitos padres parecem ter esquecido esta passagem, né? O céu são portas escancaradas, né, para alguns sacerdotes, o que é triste. E o padre Manuel Bernardes, ele nos diz, ao comentar esta passagem e a parábola em que que o Senhor convida todos para uma festa e todos recusam, a parábola das bodas, todos recusam ir para a festa e o Senhor diz, então vão chamar outras pessoas, quaisquer pessoas. E outras pessoas são chamadas quando o Senhor chega lá um homem que está sem a túnica, sem a sua túnica, e ele é amarrado. Olha que coisa dura, né? A fé é dura, né? Ele é lançado às trevas exteriores. E o padre Manuel Bernardes, comentando esta passagem, diz que este homem que é lançado às trevas exteriores ele prefigura aqueles que, estando na fé, os católicos, não têm caridade. Não têm caridade, estão sem o manto da caridade. E, portanto, sentirão na dor, uma dor que é uma dor infernal. Não caiamos naquela estupidez, eu sou católico, já estou, né? Eu apertei aqui um botão, já estou, né? Aquela presunção de salvação, né? Eu estou com o meu selo de salvação aqui, meu certificado de vacinação santificante, e, portanto, já estou lá. Não caiamos nisto. Santo Agostinho é muito duro. Ele é o doutor da graça, mas ele tem aquela intransigência santa e, ao mesmo tempo, faz-nos correspondências espirituais como estas que eu estou repetindo aqui. Entre os 7 pedidos do Pai Nosso, as 7 bem-aventuranças em São Mateus e os 7 dons do Espírito Santo. O dom do conselho, bem-aventurança dos misericordiosos, leva-nos a perdoar as dívidas dos devedores e a pedir perdão das suas a Deus, né? Leva o homem a isto, né? Perdoai, eu sei que a tradução nova do Pai Nosso é a que acabamos de rezar aqui, né? Perdoai as nossas ofensas, né? Mas antigamente, no tempo da minha avó, ainda se rezava, perdoai-nos as nossas dívidas. Ofensa não é sinônimo, não é um termo unívoco com dívida, são coisas distintas. Você pode ofender alguém e não se sentir em débito com aquela pessoa porque você tem a consciência obliterada. A dívida é algo a ser quitado. Deveu, vai pagar. Os nossos fios de cabelo estão todos contadinhos, diz o nosso Senhor Jesus Cristo. Então não pensemos que não cai uma folha no chão sem a permissão da divina providência, que foi a primeira coisa que eu coloquei aqui, lá em cima, como a lei eterna da vida sobrenatural. Nós chegamos à percepção dessa lei eterna, logicamente, pela Sagrada Escritura, pelo viés do magistério. Mas, pela razão natural, nós somos capazes de saber que é impossível não haver Deus. Então, o dom da inteligência, bem-aventurança dos que têm o coração puro. Olha que interessante. Santo Agostinho associa o dom da inteligência à bem-aventurança dos puros de coração, que levam o homem a suplicar que não caia em tentação e não tenha o coração dúplice. E aqui vale dizer o seguinte: sem inteligência não há fé. Deus nos deu a fé não para que joguemos ali na privada a nossa inteligência. A própria felicidade, diz-nos Santo Tomás, é um ato da inteligência. Não há felicidade possível fora dos perímetros da inteligência. Uma felicidade desinteligente seria uma felicidade das paixões corpóreas, etc. Ou seja, seria uma não felicidade, seria
análogo ao barco que está no mar revolto e o capitão, homem corajoso que só jogou-se ao mar com uma boia e deixou o barco com todos os seus tripulantes e passageiros dar com casco nos arrecifes. Então, o dom da inteligência, bem-aventurança dos que têm o coração puro, leva o homem a suplicar que não caia em tentação e não tenha o coração dúplice, hesitante entre o bem supremo e os males e seduções. E o dom da sabedoria, bem-aventurança dos pacificadores, leva o homem a pedir que Deus o livre do mal, do pecado. Então, há uma conexão na vida moral, na vida espiritual e na moral, que no caso católico é espelho da espiritual. Esta é a grande diferença. A nossa moral não é a moral apenas da boa ação. Alguém pode fazer uma boa ação, materialmente falando, que, no entanto, seja uma má ação do ponto de vista espiritual, porque o que especifica o ato humano é a intenção do fim. Um sujeito pode dar uma esmola de R$200 e aquilo não ter mérito nenhum perante Deus, que ele pegou os R$200, né? Tocou a trombeta no Instagram, né? E todo mundo viu e fez para exibir-se ou para mostrar que era bonzinho. E o preceito é que uma mão não saiba do benefício que a outra praticou. Então, os maiores bens que são levados a cabo com a graça, eles são meio secretos. É o segredo, a fé é um segredo de um coração que se volta para Deus com toda a sinceridade. Não é algo ostensivo no seguinte sentido, de ser atirado como um bloco de mármore na cabeça dos outros. Olha, eu estou na fé, não é algo de que devamos nos orgulhar ao modo de um fariseu, mas é óbvio que dentro da igreja sempre haverá aqueles que, por dever de ofício ou por capacidades intelectuais, são os apologetas, os defensores da fé. Eles têm que defender a fé quando ela está em risco. A situação atual é terrível neste sentido, porque ela, dada a defecção de uma boa parte da hierarquia, leva os fiéis a uma situação aflitiva, que é, muitas vezes, terem que defender a fé contra autoridades que não querem exercer a sua autoridade. Seria como discutir com um professor de matemática que teimou, e discutir com razão, que ele teimou que não vai dar aula, ou que 2 e 2 são o resultado desta adição dá 5. Então ele perdeu a autoridade no ato. A autoridade espiritual nos é dada para os membros da hierarquia católica, mas nós, de alguma maneira, como corpo discente, participamos desse magistério, recebemos essas verdades, mas não para que eles se sirvam das verdades, e sim para que sirvam a verdade. E sirvam a Cristo, e santifiquem o mundo, e que se metam, sejam chatos, às vezes se metam na vida civil. As pessoas acham que a igreja só se meteu na vida de um rei, do rei Henrique VIII da Inglaterra, que por taras sexuais fez um país inteiro apostatar. Não conhecem a história da igreja. Quantas e quantas vezes os papas escreveram bulas, né? Fizeram alocuções, encíclicas, repreendendo governantes ímpios ou então que caíram em pecados públicos, e nisto imitando a São João Batista, que começa, o precursor de Cristo, começa a sua vida puxando a orelha, né, do poder material. Então a igreja não está aí para ser boazinha e estar em paz com o mundo, e nem nós. A vida moral que eu estou aqui da qual estou apenas dando uma palhinha, ela tem um tópico aqui, está num papel que eu perdi no táxi, né? Algum demônio me surrupiou, mas tem um tópico que é o contemptus mundi, o desprezo do mundo. Devemos, de alguma maneira, desprezar o mundo. Significa que não devemos considerá-lo, que devemos achar o mundo ruim? Não. Significa que a mundanidade não é aquilo que nos define. Não devemos ficar preocupados com as opiniões do mundo, com as modas do mundo. O nosso compromisso é com aquilo que está para além do efêmero, para além do aqui e agora. E as sociedades
que se esqueceram da cruz de Cristo estão afogadas no aqui e agora. Elas, por terem perdido a noção de eternidade, a noção de sobrenatural, a natureza absolutizou-se nessas sociedades, entre aspas, e o que vale é a satisfação dos apetites, é a satisfação das vontades, é a imposição de visões políticas, esta, aquela ou aquela outra. A igreja não é de esquerda nem de direita. A Igreja Católica Apostólica Romana, direita e esquerda, são concepções nascidas da fratricida Revolução Francesa. Um conceito novo, né? Um conceito historicamente novo. A Igreja, ela está aí para ajudar também que a política alcance, não seja um óbice, para que ela ajude as pessoas a alcançarem o céu. Quando as leis civis, e aqui já desci um degrau, que é o último aqui, que é o do Estado, as leis positivas, elas se transformam em um obstáculo, elas degradam, ajudam as pessoas a degradarem os seus costumes, fazem com que as sociedades percam o vínculo com as suas tradições, percam o seivo espiritual, etc. Quando tudo isto acontece, é óbvio que a vaca vai para o brejo. Então, tenhamos no nosso horizonte que o compromisso da vida moral cristã é um compromisso aqui, eu fiz aqui a escala, né? Os 7 dons do Espírito Santo. Podemos concebê-lo, eu disse aqui, e para reiterar esse compromisso, eu vou enumerá-los de cima para baixo, mas depois de baixo para cima, que é o que faz Santo Agostinho. Então, de cima para baixo seria sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. De baixo para cima, começa com o temor de Deus. E o temor de Deus, diz-nos São Bernardo de Claraval, no seu magnífico comentário ao livro A Regra de São Bento, o temor de Deus, só os humildes é que o têm. É o primeiro degrau da vida espiritual. É temer a Deus, temer o julgamento de Deus. A pessoa ser temente a Deus é uma coisa maravilhosa. Santo Agostinho, que foi, além de tudo, um retórico, ele diz uma frase num dos seus sermões que é uma frase magnífica, vale a pena meditar a respeito dela, né? Temei ante as penas da luz do que as penas das trevas, né? As penas de Deus são mais duras, né? Porque, na verdade, fundamentalmente, estas são as verdadeiras, é o castigo. Hoje, a gente aprende, até assim, levam a criança para um catecismo, às vezes a criança vai aprender lá que Deus não castiga ninguém na paróquia, né? E ficaria por resolver, não, o pecado é automático, nós pecamos e subimos num trampolim de saltos ornamentais e caímos, e de lá saltamos no inferno. Bom, mas Cristo diz, ide para o fogo da geena. Ora, se o inferno é uma realidade, e essa realidade, como todas as outras, foi criada por Deus e tem uma finalidade punitiva, é óbvio que Deus castiga. Deus castiga. Então, assim, perder o temor de Deus, uma sociedade que ensina que Deus não castiga ninguém, é uma sociedade que ensina as pessoas a não temerem a Deus. E isto passando para as famílias, faz com que o temor filial, que é um temor maravilhoso, ele se perca. Eu sou de uma geração, sempre falo isso, de transição. Semana passada fiz 56 aninhos. Então a minha geração ainda pegou algo que as gerações mais novas perderam. Ai de mim se eu contrariasse meu pai à mesa, se eu levantasse a voz para ele. Eu ia encontrar com a mão dele, né, na minha carinha. Ele seria hoje preso, né, porque o Estado tem a lei da palmada, não pode nem dar um beliscão, né? O perímetro glúteo é imaculado, foi santificado pelo Estado. É óbvio que ninguém está dizendo aqui para os pais se viciarem os filhos, né? O compositor de espantalhos lógicos, não, mas você não pode, né? Não vai bater no filho. É óbvio, a agressão a um filho é crime. Agora, uma palmadinha nunca foi considerada pela igreja como algo ruim. Às vezes a criança é infernal, precisa ter um freio. E o temor filial é bom. É bom ter um medo, porque esse medo expressa também um amor. O filho que tem um medo do pai, ele teme desagradar o pai.
Há um temor, não quero, se eu amo. Aliás, o amor, a vida espiritual, da qual a vida moral deve ser o reflexo, é um caminho, diz no São Bento, do temor ao amor. Nós começamos por temer a desagradar a quem amamos, até a amar efetivamente. E Santo Tomás nos diz, por exemplo, rezar por medo do inferno é um mérito, é um bem, é um mal? Ele diz, é um bem. Muitas vezes é melhor do que não rezar. É melhor do que não rezar. E já significa uma hierarquização da alma. Opa, não quero desagradar a Deus. Eu temo as penas. Agora, a gente às vezes começa por aí, às vezes cheio de escrúpulos, e depois vai se libertando dos escrúpulos, vai vivendo a vida de piedade, vai vivendo a vida da graça, tanto a graça que vem pelos sacramentos, como a graça ordinária, que muitas vezes Deus dá quando quer. E aqui o que eu queria dizer é que essa escada ascendente, que é temor de Deus, se pensarmos bem, é uma literal escada que Santo Agostinho faz. O temor de Deus conduz à piedade. A atualização de atos de piedade. A piedade nos leva à ciência. Aqui a ciência, que é o terceiro dos 7 dons do Espírito Santo, é a ciência do próprio pecado. A consciência de culpa é uma coisa maravilhosa. É melhor do que não ter consciência nenhuma de culpa. A pessoa que se pré-desculpa neuroticamente de qualquer coisa que faz, ela vai acabar entrando numa espiral de autojustificativas. Esta ciência, ela é um dos pilares da fortaleza, que é o dom seguinte. A pessoa, sabendo-se fraca, pede a fortaleza enquanto dom, porque a fortaleza também é virtude cardial, mas aqui ela está sendo contemplada como dom, como a dádiva do céu. E depois de fortalecida a alma, sobe-se um degrau. Aí sim a pessoa está apta a dar conselho. Ela já apaziguou as emoções, já contemplou realidades mais excelsas, já consegue dar conselhos. Conselho é um dom do Espírito Santo. Não é? Hoje em dia, mesmo em ambientes católicos, às vezes você faz uma observação, não vai estar dando sermão, vai dar conselho. As pessoas meio que não querem ser aconselhadas. Não querem ser aconselhadas. E o conselho, por sua vez, leva ao dom do entendimento, que é esse discernimento espiritual. Existe um discernimento psicológico, que ele tem base na potência interna da cogitativa. Potência cogitativa da alma é um sentido interno pelo qual eu estimo a realidade externa já sob a égide da razão. Isso nos animais irracionais, Santo Tomás chama de potência estimativa. O gato estima que o fogo não lhe vai fazer bem, então ele foge do fogo. Nós já, depois, por exemplo, de termos lidado com uma pessoa de péssimo caráter, gato escaldado tem banho de água fria. A potência cogitativa dá o discernimento. Olha, dá um entendimento melhor, vou aquilatar essa relação sob a égide de outros princípios. Mas aqui o dom do entendimento, ele é superior a esse discernimento psicológico. É o dom do entendimento, assim, das nossas relações sob a luz, sob o influxo da luz da fé. Então, assim, às vezes, por exemplo, será que eu devo continuar uma relação com uma pessoa, alguém que não se casou ainda, um católico? Obviamente que eu estou falando aqui, sobretudo para católicos. Para os católicos eu já falaria outra coisa, convertam-se, né? Falando para católicos, às vezes nos afastamos de alguém porque percebemos que aquela pessoa não nos ajudará a levar uma vida moral que nos, pelo menos, faça a vislumbrar o céu. Assim, é óbvio que hoje dizer isto, eu já vi, assim, eu cada vez mais estou fora das tretas e das discussões que hoje pululam pela internet. Mas hoje, assim, a pessoa diz uma coisa que para um católico antigo era óbvia e é taxada de raditrade, do diabo. E a moral católica, ela nos leva a algumas coisas que eu anotei aqui. Há uma vida de correspondência entre a natureza e a graça. Gratiam non tolet naturam, sed perficit. A graça não tolhe a natureza, mas a aperfeiçoa. Eu disse aqui lá no início, a natureza é aquilo que sempre ou quase sempre alcança o mesmo fim a partir de suas próprias potências. Ora, a graça ajuda a natureza a
levar uma pessoa ao seu máximo, ao melhor das suas possibilidades. Então, é uma moral que une a terra e o céu, né? Assim na terra como no céu. Não é uma moral nem hiperespiritual, nem uma moral carnal. As ações são ordenadas ao fim último. Nós começamos a botar Deus na equação das nossas escolhas e dos nossos apetites, porque uma coisa é uma escolha da vontade, outra coisa é dar vazão a um apetite sensitivo. A pessoa pode ter um apetite sexual, mas isto significa que ela deva dar vazão em qualquer momento a este apetite? É claro que não. Muitas vezes não convém. Muitas vezes não convém por vários motivos. Então, é preciso dizer não ao apetite. E dizer não ao apetite não é ser inautêntico. É ir ao mais profundo da vontade. A vontade é o que em nós é mais íntimo, é inexpugnável, é impenetrável. Nenhuma ressonância magnética pode elucidar a nossa vontade. É muito íntimo. Quando eu quero algo, este querer, nem Deus o constrange, o coage, diz Santo Tomás. Deus não coage a liberdade. Deus pode fazer outra coisa, que é a doutrina da pré-moção divina. Deus pode apresentar-se àquela pessoa gloriosamente e, como a vontade é o apetite intelectivo do bem, diante do bem sumo, ela não tem como não aderir àquele bem, então ela adere. Quando Deus apareceu a São Paulo, gloriosamente, São Paulo viu uma luz, a sua conversão foi espetacular. Não tem como dizer não. Não há como dizer não ao amor supremo quando ele se manifesta de uma maneira clara diante de nós. Agora, ele não coage a nossa liberdade. Por isso que a igreja não é uma instituição que vá converter as pessoas à força. À força. Ela converte pelo discurso, pela apologética e pela catequese, etc., mas não à força. Então, correspondência entre natureza e graça, ações voltadas ao fim último, valorização do mundo como imago Dei, como imagem de Deus. O mundo é bom. Eu desconfio muito de quem, diante de uma paisagem bela, é apático. Para diante do mar. Aqui no Rio nós temos assim uma boa graça de ter à nossa mão vários mirantes, lugares belíssimos, floresta, etc. É para contemplarmos isso e nos maravilharmos. Então, o homem medieval, por exemplo, ele não tinha muito este dilema. Ele já era ensinado de que a criação é toda imago Dei. E nós somos, além de imagem, semelhança. E a semelhança se dá, sobretudo, pela inteligência e pela vontade. Quando nós amamos e quando nós conhecemos a verdade, manifestamos a nossa semelhança para com Deus. Então, assim, que bom ouvir o mar, parar diante, fechar os olhos, ficar em silêncio, ouvir o tamborilar do vento nas folhas da floresta, olhar um macaco prego, um tucano, um gambá, um tatu, o cantar dos passarinhos, o cantar do galo. O mundo é tão bom. Se a gente pensar que só para abrir os olhos e ver já é um pequeno milagre. O padre Leonel Franca, eu aqui no meu Cosmogonia, tem 3 exemplares à venda, hein? Não se batam. A certa altura eu cito o livro Problema de Deus, do padre Leonel Franca. O padre Leonel Franca deu aula de química e também de matemática aqui no Colégio Católico em Botafogo. E foi um teólogo espetacular, né? O criador da PUC, se ele visse a PUC no que se transformou, coitadinho. Mas ele nos diz que só para abrir os olhos e ver concorrem inumeráveis causas de maneira ordenada. O olho precisa ter certa lacrimogeneidade. Há um sistema dióptrico que leva as imagens captadas para o cérebro. A retina, o cristalino. Olha, cada uma desses subelementos, digamos assim, que há no olho, concorrem para este pequeno milagre, que abramos os olhos e vejamos. E assim acontece com tudo em nós. A nossa circulação sanguínea, quando nós contemplamos o nosso próprio corpo, que maravilha! Basta ter uma unha encravada para ver que tudo é harmônico. Uma unha encravada já mostra que a harmonia se perdeu. Ai!
Então, assim, tudo é harmonia. Mesmo as desordens cósmicas, mostra o padre Leonel Franca, que elas estão inseridas numa ordem superior, são abarcadas por uma ordem superior. O mal que acontece aos indivíduos é abarcado pelo bem da espécie. Então, que algumas sardinhas sejam comidas lá na ilha de Madagascar por tubarões que passam ali a certa altura do ano, é ruim para elas, coitadinhas, né? Foram devoradas. Mas é bom para o ecossistema inteiro, porque elas comem as algas do litoral, que se elas não fossem mais comidas, ia haver um desequilíbrio ecológico naquela região. Então, tudo concorre para o bem da natureza. Quando nós percebemos isso contemplando a Deus, já demos um salto. Temos um salto qualitativo na vida. E aqui vale dizer, o ato conjugal, que também hoje caímos numa espécie de puritanismo dentro dos meios católicos. Por isso que eu indiquei lá atrás para os meninos de Santo Dom Bosco, está aí, alguém pegue aí a Teologia Moral para eu mostrar, está no 4º volume que saiu recentemente, mas eu, como sou subversivo, quando eu sugeri, eu tinha em vista o livro 6, que é o Tratado dos Usos, do Matrimônio. Tratado dos Usos do Matrimônio. O Bruno passou aqui e disse, eita, nós. Então, assim, é bom. Tudo da natureza dentro da ordem criada por Deus é um bem extraordinário. Então, assim, o prazer inserido neste contexto é um bem extraordinário, porque ele é a culminância de um ato amoroso que tem a Deus como fim. É óbvio assim, que a hora de rezar o terço é a hora de rezar o terço, a hora de pagar o débito é a hora de pagar o débito. Mas é a ordenação da nossa vida. A moral católica nos leva a esta ordenação superior de todos os nossos atos. Então, confiança absoluta na divina providência. Outra coisa que a moral católica aqui, a Teologia Moral está indo para o 4º volume, que é dos preceitos da igreja, dos preceitos particulares e do método para discernir os pecados. E Santo Afonso Ligório também tem um livrinho que é a Praxe dos Confessores, que, segundo São João Maria Vianney, um dos maiores confessores da história da igreja, o que ele aprendeu para confessar foi lendo aquele livrinho de Santo Afonso. Então, autoridade máxima, né, na matéria. Então, esta moral nos leva a apaziguar as paixões, as emoções. Eu estou no 3º curso de Psicologia Atomista, que é o Anatomia das Emoções, que eu vou reabrir o carrinho de vendas em breve dele, porque as pessoas estão pedindo, mas nele eu estou enfatizando a importância do fator emocional na nossa vida moral. As emoções desgovernadas podem levar-nos a uma má percepção da realidade, a uma vida moral sem o estabelecimento de critérios, a uma vida moral ao sabor do aqui e do agora, sem perspectiva de princípio, meio e fim. Portanto, é uma vida desordenada, E o desprezo do mundo aqui que foi mencionado é um desprezo, digamos assim, de uma beleza. Quando Santo Tomás fala de contemptus mundi, ele está seguindo uma longa tradição que remonta aos padres gregos, passa pelos padres latinos e que nos diz o seguinte: façamos o que for, recebamos de Deus o que for, aconteça o que acontecer em nossa vida, devemos dar graças a Deus. Está doente? É graças a Deus, já que a providência tudo ordena para o nosso bem. Então, às vezes, certos males que nos sucedem, se nós percebemos a nossa vida assim, nós vamos perceber que todos os males, os reveses, as discussões em que às vezes nos metemos, tudo concorrerá para o nosso bem se fizermos esse ajuste de sintonia fina na nossa vida. Vamos fazer um ajuste, olha, é bom. Eu operei o coração, tirei a vesícula, tive um câncer, capotei com um carro, tive traumatismo craniano, e hoje, com a válvula aqui, eu não sou espírito de porco, mas tem uma válvula porcina, né, a aórtica porcina, que é a válvula do porco, tive que botar um marca-passo, não estava também nos projetos do médico. Então, assim, a experiência de quase morte eu já tive e ainda tenho essa válvula, volta e meia, ela bate biela. A minha querida esposa, que hoje não pôde vir, ela sofre, coitada, porque às vezes eu acordo, né, com pequenas arritmias,
Mas assim, eu tenho feito esse exercício, graças a Deus, que eu vá até onde o Senhor quiser, que a minha vida seja de alguma maneira útil, principalmente para os meus, em primeiro lugar, os que me são próximos, que eu tenho um dever de Estado para com eles, mas para fazer alguma coisa útil para outras pessoas. É bom sofrer. Quando nós conseguimos entender que o sofrimento, embora não seja algo a ser buscado em si, mas que ele pode ser entendido como um instrumento de purificação e ascese, nós já demos um passo nesta vida moral. É a única moral que põe o sofrimento no seu devido lugar. Ela valoriza o sofrimento. Deus sofreu por nós, por amor a nós, deixou-se crucificar na cruz. Então, sofrer, se entregamos este sofrimento a Deus, é bom. É claro que não devemos. Eu quero acordar hoje, dar uma topada, perder o dedo, né? Quero ser, né, corneado pela esposa, quero ser traído pelo sócio, né? Não é isto. Mas se isto acontecer, vamos, aconteceu, vamos dar graças a Deus e tentar rever a situação. Então, assim, esta moral é a moral das virtudes. Eu anotei ali, tem as virtudes infusas e as virtudes adquiridas. Então, começando pelas adquiridas, as 4 virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança, hierarquicamente ordenadas. A prudência é a principal delas, porque a prudência é a reta razão no agir. E esta reta razão no agir é algo que está presente em todas as outras 3 virtudes cardeais. É impossível um juiz, alguém ser justo, ter o hábito da justiça, se não é prudente. É impossível alguém ser temperado, né? Ou seja, ter a virtude da temperança, se não é prudente, porque a temperança é uma subespécie analógica de prudência. Eu vou temperar os meus apetites. O que a temperança tempera? O sexo, diz Santo Tomás, o sexo, a comida e a bebida. Hoje ele diria as drogas numa escala, né, que vai da maconha até o LSD, o êxtase. Ou seja, a temperança, ela é uma virtude, ela é uma maneira da prudência fazer com que nós coloquemos um freio em um sem número de coisas para que a nossa mente clareie. As paixões obliteram a razão. Então, é uma moral da virtude que nos ensina o seguinte: devemos ser educados e educar para a virtude. E mesmo assim, às vezes, eu já tive dilemas. Assim, um amigo veio uma vez dizer para mim que tinha um dilema, que ele estava fazendo a catequese com o filho, ensinando a doutrina católica, etc. Mas ele estava numa situação de pecado. Mas eu lhe disse: bom, isto não impede que o fato de você estar numa situação de pecado, o que eu posso te dizer é rezar por você, mas isso não impede que você vá deixar de ensinar o certo porque você está em erro, né? E certos pecados podem, segundo Santo Tomás, coexistir com virtude, só não podem coexistir com a sua virtude contrária, né? Que aí seria contrariar o princípio o primeiro princípio metafísico e lógico da não contradição. Eu não posso rodar para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Eu não posso ser guloso e anoréxico, né? Eu ter paixão por não comer ao mesmo tempo. Então, assim, mas eu posso ser guloso e ter porque criei hábitos mentais numa determinada ciência, ter a virtude da matemática, né? O que foi? Nem a Dilma consegue isso. Nem a Dilma consegue isso. Não sei. Então, assim, esta é a moral católica. É ter o pé na terra com os olhos voltados para o céu. Isto é óbvio que no meio desta trajetória nós vamos ter quedas, e quando nós caímos, se demoramos a tentar nos reerguer, aquilo vai criando calos na nossa alma, é um fato. Então, nada como nós temos aí todo um aparato sobrenatural. Temos Nossa Senhora, mediadora de todas as graças, temos o nosso anjo da guarda, temos os santos intercessores, temos o nosso confessor, temos a Sagrada Eucaristia. Ou seja, nós católicos temos um aparato sobrenatural a nosso favor. Temos São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste. Aliás, né,
quem puder, reze a São Miguel Arcanjo. Aquela oração exorcística ensinada pelo Papa Leão XIII. Os tempos são propícios, são muito propícios a que atualizemos essa recorrência a São Miguel Arcanjo, porque o demônio não pode com ele. Aliás, o demônio não pode, segundo a sã teologia, nem com o nosso anjo da guarda, porque o nosso anjo da guarda, embora ontologicamente possa ser inferior a um demônio quanto à natureza, ou seja, um demônio pode ser um querubim, um serafim. O nosso anjo da guarda está na hierarquia angélica lá embaixo, mas ele está na glória. Ele teve o suplemento vitamínico da glória. Já o demônio não só não está na glória, como perdeu essa possibilidade de glória e caiu em desgraça. O outro estava em graça e foi elevado à glória. Então até o nosso anjo da guarda vence a batalha com o próprio Lúcifer. Então recorramos ao anjo da guarda. Então a moral católica é muito bonita, ela é como a catedral gótica. Não é uma moral categórica, o modo kantiano, a moral racionalista, o modo de Descartes. É a moral bonita. Santo Tomás, quando fala do intelecto angélico, nosso intelecto, quando nós nascemos, é tábula rasa. O intelecto angélico, diz-nos Santo Tomás, no De Malo, que é uma obra monumental, é tábula depicta. É uma tábua toda preenchida já. Preenchida de quê? São dos inteligíveis. O anjo vive entendendo. Olha que maravilha. Nós não entendemos nem o que somos. Né? Mal nos entendemos com as nossas paixões, não esgotamos as coisas que contemplamos com a nossa inteligência. A vida do anjo é entender. Que maravilha. E, portanto, entendendo superiormente a realidade, estar mais apto para amar, que é o melhor ato que qualquer um de nós pode praticar. Santo Tomás se pergunta na Suma: o que é melhor nesta vida aqui? Amar a Deus ou conhecê-lo? Responde sem hesitação: amar. Porque de Deus nem na glória nós vamos esgotar o que Ele é. Então aqui o que nós podemos fazer de melhor é amar a Deus. Porque amar é um ato libérrimo da vontade, é o êxodo da vontade na direção do bem amado. Então amar é aquilo que de mais elevado uma criatura pode fazer. Então esta moral é a moral do amor. Deus caritas est, é aquela que nos impulsiona a ir além das nossas possibilidades circunstanciais e a buscarmos bens superiores. Nesse sentido, nem se pode dizer que haja uma moral ateia, né, no sentido estrito do termo, porque você tira o bem sumo, como disse o Zé Guilherme Melchior, que foi um liberal, mas ele diz uma coisa muito interessante num livrinho chamado Argumento Liberal. Não tem nada a ver com o catolicismo, mas ele mesmo assim bateu na trave. Ele diz uma coisa que é muito correta, que o liberalismo só foi possível depois que aqueles proto-liberais, lá anteriores à Revolução Francesa, fizeram, são os ilustrados, uns ilustres filhos da mãe, né? Eles fizeram-nos o favor de destruir do horizonte mental o sumum bonum, o sumo bem. Sem a destruição do sumo bem não haveria liberalismo nesse sentido católico. Não teria havido essa infiltração até dentro das hostes, entre as hostes católicas, desse espírito mundano, desse espírito naturalista em teologia, que julga tudo com critérios humanos, que bota o limbo no limbo, por exemplo. O limbo, depois da década de 70, caiu no limbo, porque a Comissão Teológica Internacional disse que aquilo era uma invenção medieval que não tinha base escriturística. Não é verdade. É querer julgar a Deus com critérios humanos. O limbo é melhor do que esta porcaria, porque aqui nem a felicidade nós temos. Nós temos momentos de alegria, mas a felicidade perene nós não temos. O limbo, segundo Santo Tomás, é um lugar de felicidade natural. É a estabilidade no bem. Já o céu é o lugar de felicidade sobrenatural. E o céu Deus não deve a ninguém. E se ele não deve a ninguém, significa que ninguém é capaz de por si mesmo merecer o céu. Cristo mereceu, o sangue de Cristo vertido na cruz mereceu por nós aquilo que nós não somos capazes de merecer. O céu, a felicidade sobrenatural, irreversível, locupletante, superabundante, que eu, mesmo que quisesse, não seria capaz nem de contemplar. Agora, o limbo é felicidade natural. Ninguém está chorando no limbo. E agora, não tem base escriturística? Tem base escriturística. Então, assim, esta moral que está sendo resgatada
em vários lugares, miraculosamente, eu diria. Hoje, muitos jovens se convertem a uma igreja que não pede conversões. Os livros que vão sendo editados começam a trazer um horizonte de bondade para pessoas, para várias pessoas. E, assim, o momento é de tristeza para muitos, desespero, morte. É óbvio, assim, neste momento atual, em que nós temos dúvidas em matéria grave, este aqui é um dos guias. Certas coisas é prudente não dizer de público, mas existem critérios que podem ser considerados. Na dúvida em matéria grave, diz-nos Santo Afonso de Ligório que agir é pecado. É pecado. Então, neste momento de dúvida, é melhor usar o velho bom senso, a partir de princípios que são universais. Por exemplo, não existe consenso científico súbito. A ciência progride humana lentamente, com discussão entre especialistas. Então, quando virmos, de repente, organismos internacionais concordarem com medidas, temos o direito e, às vezes, o dever de desconfiar. Não tem nem esse faro. Não temos esse faro, significa de que já estamos numa vida muito mundana. Muito mundana. A fé, a moral católica nos dá esse faro. Opa, no plano da natureza tem algo errado. Eu tenho o direito. Em breve nós vamos ter que passar por certificações de todo tipo, até para ir ao banheiro, para viajar daqui, pegar um ônibus e ir a Araruama, aqui no Rio de Janeiro. Vai ser assim, não tenham dúvida. E qual é? Eu não vou falar isto para as câmeras, mas assim, é a hora da prudência e de ter a prudência da serpente e a simplicidade das pombas. Cada um entenda como achar melhor. Agora, desesperar? Jamais. Desesperar não é uma opção para quem foi forjado na moral católica. Não é uma opção. Nós esperamos em Deus. Deus proverá. Deus proverá. Isso o exercício da confiança na divina providência é um exercício sublime. Só para encerrar, não sei há quanto tempo eu vou, Santo Tomás define a confiança como uma esperança fortalecida por inabalável convicção. Olha que bonito. Quando eu confio, significa que eu espero naquele em quem confio. Então, a confiança é algo sublime. Confiar em Deus é o melhor negócio do mundo. É a melhor aposta que alguém... É melhor do que a aposta de Pascal. É a melhor aposta que alguém pode fazer é já confiar em Deus aqui e agora. Jogar tudo no plano da divina providência. O resto é descambar em situações mundanas que levam à soberba, à vaidade, à avareza, aqueles 7 pecados capitais, né? Ao supracapital, que é a soberba, e numa escadinha descendente, aqueles que, desde os meramente espirituais, que estão colados na soberba, até os mais carnais, que promanam da soberba, mas eles são menos graves num certo sentido. É menos grave cair num pecado da carne. Hoje em dia, muitas pessoas só vão confessar os pecados, né? Parece que os 10 mandamentos se resumiram a um, né? Mas não é isso que a igreja ensina. É muito pior um pecado de soberba, de inveja, né? Soberba, supracapital, inveja, avareza, pecados espirituais e vanglória. Os 3 principais pecados capitais, que não têm comunhão com o corpo. O sujeito pode estar numa cadeira de roda, ser magro, gordo, alto, baixo, bonito, feio, etc. Se ele é invejoso à revelia do seu estado físico. Se ele é vaidoso à revelia do seu estado físico. Se é avarento, a mesma coisa. São Paulo, inclusive, diz que a avareza é o princípio dos pecados, todos os pecados. Depois temos ali numa situação intermédia, a ira, que é um pecado capital, mas a ira tem uma ambivalência. Existe a ira justa. E aqueles outros pecados que têm a comunhão mais forte com o corpo, a luxúria, né? Sobretudo a luxúria e a gula. Então há uma hierarquia. Então esta vida moral católica nos leva a perceber, a aprender esta hierarquia. Então tenhamos isto no nosso horizonte, porque isto é para o dia a dia, não é
né, para exercitar eventualmente, é para meditarmos. A meditação, hoje aqui eu cheguei, logo começaram a rezar o terço, eu vim da Barra até aqui, vim rezando o rosário, né? Eu cheguei aqui, estavam rezando os mistérios dolorosos do terço, né? Só que o terço, há vários doutores espirituais aí que nos dão vários conselhos, interessantes conselhos sobre como rezar o terço. A meditação não pode ser algo automático, né? Não, primeiro mistério doloroso, agonia de Cristo nos outros oliveiros, Pai Nosso, não, né? Senhor, que na agonia pediste a Deus Pai que se fizesse a vontade dele, né? E não a tua, faz com que isto aconteça comigo também, né? Todas as coisas que estão nos mistérios do texto são para meditarmos, trazendo-as para nós, né? Então vou meditar lá o mistério da coroação de espinhos e sair igual a Ayrton Senna rezando 10 um Pai Nosso, 10 Ave Maria, não, né? Que eu saiba, com a ajuda, o terço é uma piedade mariana, né? Com a ajuda de Nossa Senhora, a receber os espinhos do mundo, que eu aprenda, que eu não reclame toda hora, tenha paciência. Então, assim, é uma moral sublime esta moral, porque ela nos leva a meditar nas realidades misteriosas e a meditar nas realidades mundanas, todas sob uma luz, sob o influxo de uma luz superior. Deus nos dá a lumen fidei, que é a luz da fé, para que digamos sim à Sagrada Escritura, né? Nos dá várias luzes, né? A luz lumen propheticum, né? Para alguns profetizarem o futuro. Tem a luz da glória, a luz da graça, várias luzes. É uma vida entre luzes, entre sombras, mas sombras percebidas pela luz. Então, fiquemos com isso no nosso horizonte. Hoje era um tema mais sério e que exigia pelo menos um mínimo quadro sinóptico. É óbvio que nem de longe, num bate-papo de 1 hora e pouco, foi meu intuito esgotar isto. Agora, que fique apenas consignado isto. Deus, a moral católica, ela tem esse tripé. O sobrenatural, a realidade transcendente que é Deus, no qual vislumbramos a lei eterna e a lei positiva, divina positiva, né? A alma humana, que é o plano da natureza, e no plano da alma há uma hierarquia entre as potências da alma, e é a alma humana que percebe a lei natural, ela se faz partícipe dessa lei ao perceber a lei eterna. Então, a lei natural é a participação da criatura inteligente na lei eterna. E, por fim, o Estado, que está lá embaixo, são as leis positivas humanas. E a moral é um dos pontos cardeais da filosofia. A moral... Estudar a moral, os filósofos morais, os moralistas, no sentido superior do termo, eles nos dão várias luzes indicadoras. Então, uma política, ela pode ser julgada por critérios e deve ser julgada com critérios morais. Há coisas políticas intrinsecamente imorais, porque contrariam a natureza, não apenas o bem comum, mas a natureza humana, que aliás é a política hoje, é a política do aborto, de todos os males que se atualizam nestas polis pós-católicas, a política imoral. Então, meus caros, eu encerro aqui esta aula, estou aqui, se quiserem fazer perguntas, depois estou aqui à disposição. Agradeço ao convite. Eu virei aqui uma vez por mês. Este mês aqui calhou ser 2 vezes, que hoje o Pedro não pôde vir, né? Virei aqui uma vez por mês. Vai ser sempre uma tentativa de partilha. Agradeço ao Centro Dom Bosco pelo convite. Parabenizo aí pelo trabalho que tem feito. Sobretudo o trabalho editorial, que tem sido primoroso. Esse aqui foi o primeiro passo, não foi, Álvaro? Só o primeiro passo de muitos que já estão aí, né, à mão das pessoas, né? Muitos livros que são importantes e que dizem de coisas atuais. Então, vamos encerrar. Eu sugiro que encerremos rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Obrigado, gente.